A graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre sua vida e sobre o seu coração. E nós estamos você pode sentar, nós estamos numa semana especial. Essa é a semana do encontro com Deus e nós vamos aqui numa expectativa muito grande. Semana que vem, esqueci até de avisar de manhã, né? Semana que vem nós não vamos ter esse culto das 5h30, só o culto das 19h30, é volta de encontro. E nós vamos voltar lá de Embaú, bombando na graça, na unção e no poder do Senhor. E eu queria, assim, convocar todos os irmãos na quarta-feira, que dia? Quarta-feira é dia do nosso jejum. Jejum pós, não é pós depois, é pró. Jejum pró-encontro. Então, nós vamos jejuar pelo encontro com Deus, pelas vidas que serão levadas. Que jejum eu vou fazer, apóstolo? Aquele que Deus colocar no seu coração. Não vai fazer jejum de farinha, não. Nem vai fazer jejum das meia-noite até as 6 da manhã, a não ser que fique acordado, orando durante esse período. Fora isso, aquilo que Deus colocar no seu coração, para você orar, para buscar o Senhor, para abençoar os ministradores, abençoar os irmãos que vão trabalhar, sobretudo para que a bênção de Deus seja derramada sobre cada novo irmão. E assim eu estou na expectativa de nós batizarmos mais de 40 pessoas nesse encontro, em nome de Jesus. Então, sexta, sábado e domingo vão ser dias especiais. Um fim de semana tremendo na presença do Senhor. Outra coisa, os ensaios do nosso arraiá já estão acontecendo, né? Amém? Quem é que não está dançando aqui no arraial? Não está. Não está. Não está. Por que não? Não tem varoa? Eu estou vendo varoa com a mão levantada e estou vendo que... Eu estou vendo varoa com a mão levantada e varão com a mão levantada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tu vai dançar na quadrilha, não é um compromisso de namoro, nem de noivado, nem de casamento, não. Não existe isso. E vou dizer outra coisa. A quadrilha é festa, meu, é festa. O arraial é festa. Então, não crie problema, faça festa. Tem gente que só quer botar dificuldade, arranjar problema, criar encrenca, dificultar a situação. Mas não, nós não estamos aqui para dificultar nada, nós estamos aqui para fazer festa. O arraial vai ser o quê? Festa. Então festeje. Né? Tem muita gente com medo, né? Eu estou com medo, eu não vou me comprometer a brincar lá com fulano ou com Beltrano, por isso ou por aquilo. É festa, é alegria, não tem nenhum compromisso de namoro, nem de noivado, nem de casamento, a não ser o casamento lá que tem na roça, né? Que tem um pastor aí que vai fazer esse casamento. Então, no segundo sábado de agosto, na véspera do Dia dos Pais, nós vamos ter a festa do nosso Arraiá Betel. Lá no sítio, né? Não se esqueça, lá no sítio, para a honra e para a glória do Senhor. Diz assim, eu vou. Sozinho eu danço. Com vocês não dá, né? Tem que ser muito rápido, né? E não vai botar isso, cadê o Tiago? Nada de colocar isso lá, porque senão alguém vai fazer figurinha. Figurinha não. Se fizer figurinha, vai ter. Ah, meu Deus. Repete comigo assim, o Deus que cura. Eu vou continuar falando e tratando a respeito desse assunto, porque tem muita terra para ser conquistada. E a terra da saúde, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Ninguém vive, desfruta da vida, ninguém avança na sua vida, nas suas conquistas, se não desfrutar de saúde da parte de Deus. Então é muito importante a gente entender isso. Semana passada falei muito sobre esse tema, aliando ele a ceia do Senhor, a Santa Ceia, e agora nós vamos abordar novamente, mas falando de uma tríade maligna
que detona, né? Que acaba, que persegue, que destrói. Acho que a palavra melhor é destrói a saúde das pessoas. Eu estou falando de estresse, de medo e de condenação. Todo encontro eu falo sobre isso, no sábado que vem, vou estar ministrando essa palavra novamente. Existe uma raiz que é semeada, plantada pelo inimigo, em que ela provoca o estresse, ela provoca o medo e ela provoca a condenação. E essas coisas juntas ou separadas, elas aprisionam as pessoas e prendem, limitando a liberdade, a vida, o desfrute e a graça do Senhor. É por isso que a gente diz, e assim, é muito falado entre os crentes, que você precisa sair do Egito, você precisa deixar o Egito. E assim, no linguajar crentez, no dialeto gospel, o Egito é a vida passada, é a vida do deserto, é a vida do pecado. Mas eu quero dizer para você que o Egito é muito mais do que o pecado. O Egito é muito mais do que os hábitos e os costumes que você tinha antes de ser crente, de vícios, de bebida, de promiscuidade, outras coisas quaisquer que sejam. Egito é muito mais do que isso. Aliás, a palavra Egito na Bíblia, no hebraico é Mitzraim, significa lugar de dificuldades dobradas ou lugar de duplo estresse. Então, quando você tem uma mentalidade do Egito, quando você tem uma mentalidade do passado, uma mentalidade natural, uma mentalidade firmada nos conceitos naturais, via de regra, a vida da pessoa, a sua vida ou a vida de quem age dessa maneira, ela vai ser pautada por muito estresse, muita quantidade de estresse. E como você já sabe, estresse é justamente a capacidade que uma pessoa ou um objeto tem de suportar peso, de suportar pressão. Quanto mais pressão uma pessoa suporta, mais ela tem um nível de capacidade de estresse. Mas vai chegar uma hora que, seja qual for a estrutura, ela vai acabar ruindo, ela vai acabar desmoronando, ela vai acabar rachando, porque a pressão é muito grande. E essa pressão do estresse, ela sempre vem de culpa, de condenação e de uma mentalidade natural. Por isso Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o povo, tirar o povo da escravidão e levar esse povo para uma terra da promessa. Da mesma forma que Moisés tirou o povo do Egito e conduziu o povo até a porta da terra prometida, assim nós temos o nosso Moisés, que é Jesus, que ele nos tira do Egito, da mentalidade natural, e nos conduz e nos transporta até a terra da promessa. A terra da nossa promessa se chama, diga, descanso. Nós não estamos lutando por terras físicas, mas nós estamos lutando para entrar no descanso de Deus. E quando nós descansamos na promessa, na palavra, nós vamos ter cada um dos territórios que foram estabelecidos para nós, conquistados pelo Senhor, porque Ele já é seu, diga, é meu. Isso, é direito nosso, é nossa herança. Então a gente precisa crer nessa palavra. E eu queria ler com vocês, no livro do Êxodo, no capítulo 6, no versículos de 6 a 8, Êxodo 6, de 6 a 8, diz assim, Moisés diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, aliás, o próprio Espírito Santo fala para Moisés, né? Portanto dirás aos filhos de Israel, eu sou Yahvé. Deus, ele se apresentou a Moisés na qualidade do grande eu sou, que os hebreus, os judeus hoje, eles querem interpretar como eu serei, dizendo eles a melhor tradução. Mas seja o eu serei ou o eu sou, de acordo com a necessidade de cada um, Deus é aquele que está presente no momento da sua angústia, no momento da sua dificuldade, no momento da sua crise. Se a sua crise é hoje, Ele é o grande eu sou. Se a sua crise for amanhã, pode contar que Ele será presente naquele momento. E se a sua crise foi no passado, muito embora você não tenha percebido, Deus estava lá ao seu lado. Então você vai dizer, diga aos filhos de Israel que eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Eu estou fazendo você sair debaixo das cargas do Egito, diga cargas. Por isso o Egito é Mitzraim, é duplo estresse, porque quem ficava e quem vivia naquela situação, vivia debaixo de um peso, vivia debaixo de uma angústia, vivia debaixo de uma opressão extraordinária, e essa opressão trazia resultados negativos, pensamentos naturais, mórbidos, falta de vida, falta de esperança.
Mas a promessa de Deus era: eu sou o Senhor, eu vou fazer você sair de debaixo das cargas do Egito, eu vou libertar você dessa escravidão, eu vou resgatá-lo com braço forte e com atos poderosos de juízo. O Senhor, Ele avisou, Ele proclamou que a mão poderosa dele iria agir sobre a escravidão. E eu quero dizer para você que toda opressão, toda angústia, todo estresse, toda pressão que você tem sofrido, existe uma promessa de Deus que com mão poderosa Ele vai retirar de você, vai retirar dos seus ombros, vai esvaziar essa mochila que você está colocando coisas dentro, problemas familiares, circunstâncias, finanças, doenças, enfermidades, etc. E está ficando pesado, mas hoje Deus está liberando uma palavra de cura, de restauração para você, para a sua vida, porque Yahvé, o Senhor, com mão forte, Ele vai tirar esse peso e vai livrar você da escravidão. Eu o resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tornarei por meu povo, diz o Senhor no versículo 7, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou o Senhor, Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sobre as cargas injustas do Egito. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: hoje, Deus quer tirar todo o peso, toda a carga, toda a injustiça do Egito. Ele quer proclamar o tempo da liberdade, o tempo da vida, o tempo do gozo do Senhor sobre você. Deus tem uma palavra, uma promessa sobre a sua vida. O versículo 8 fala disso: e depois que você estiver livre, eu vos farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Há uma terra para você. Ali no povo de Israel, na saída do Egito, aquela terra era física, como eu já disse, era lá o período, o lugar da Palestina, perto do Rio Jordão, os montes, as montanhas da Judéia, até o limite do Rio Jordão, até o limite da Síria, lá ao norte, mar Mediterrâneo, era uma terra física, mas hoje Deus tem para nós muito mais. A sua promessa, ela é muito maior, é uma promessa espiritual, é uma promessa de vida, é uma promessa de abundância, é uma promessa da graça de Deus sobre você, e o Senhor com mão forte vai fazer cumprir essa promessa. Diga: eu creio. Vamos observar e recapitular. Eu vos farei sair da escravidão e das cargas do Egito. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Farei vocês entrarem na terra da promessa. 3 promessas nesse texto. E tudo que o povo precisava fazer era, diga, confiar. O desafio de Deus não é o que você faz, mas é o quanto você é capaz de crer, o quanto você é capaz de confiar que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Então, assim, mesmo no meio do estresse, mesmo com a mentalidade lá no Egito, no duplo estresse, mesmo que você não consiga ouvir a Deus, eu quero dizer para você que Deus está providenciando um tempo de liberdade, de libertação. Quando você está debaixo de muita pressão, tudo que consegue ouvir são os gritos da alma, tudo que consegue ouvir é a pressão e a dor do estado em que você está, mas Deus está te livrando de todas essas coisas. Diz: eu creio. Então entenda, muitas das vezes nós estamos numa posição entre a voz de Deus e o grito da alma, entre a voz de Deus e o grito da alma. Qual é aquela que você está ouvindo? Qual é a palavra que você está ouvindo? Qual é a mensagem que você está ouvindo? O grito da sua alma berrando por alguma situação ou circunstância? Ou a voz de Deus mansa e suave, que vai trazer para você escapatória, que vai trazer para você uma porta no meio desse deserto? O versículo 9 do capítulo 6 de Êxodo diz assim: Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Moisés falou e repetiu exatamente o que Deus tinha dito. E nós estamos aqui pregando e repetindo exatamente a mesma coisa. Deus quer livrar você da pressão do Egito, do estresse duplo, dos problemas. Deus quer ser o seu Deus e quer que você seja seu filho. Deus quer fazer você entrar numa terra de promessa chamada descanso. Mas por que o povo não entrou? Pelo mesmo motivo que nós não estamos conseguindo conquistar hoje. O versículo 9 explica: contudo eles não ouviram a Moisés, eles não conseguiram ouvir,
Na verdade, ouviram fisicamente, mas não conseguiram crer naquilo que Moisés estava dizendo, porque o problema era muito maior do que a capacidade deles de ouvir. A promessa é muito boa, mas o problema é muito grande. A promessa é maravilhosa, mas esse problema é intransponível, não vou conseguir superá-lo, isso não vai ser suficiente para mim. Contudo, eles não ouviram a Moisés, por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Era pressão. Quando nós estamos debaixo de uma pressão muito grande, de uma opressão muito grande, nós perdemos a capacidade de ouvir a Deus. E quando nós não ouvimos a Deus, nós não desenvolvemos a fé necessária para conseguir romper com essa escravidão. Porque tudo que Deus faz, diga tudo, é pela fé. E a promessa de Deus é: vos resgatarei com braço forte. Muitas das vezes o nosso problema é que nós queremos usar demais a nossa força. O braço forte que nós confiamos é o nosso. A capacidade que nós confiamos de romper e de fazer as coisas acontecerem é a nossa capacidade. Mas a sua capacidade é limitada ao esforço natural. E quanto você mais se esforça, mais estressado fica e menos resultado vê. Mais ansiedade tem e mais a enfermidade toma conta da sua mente, do seu corpo. E não é preciso ser muito estudioso para saber que esse duplo estresse do qual eu estou falando são a causa de muitas, inúmeras enfermidades na vida das pessoas, que vão desde psicossomáticas até problemas sérios que podem se transformar num câncer. Deus não quer que você use o seu braço forte, Deus quer que você creia no braço forte do Senhor. Por isso Ele diz: com braço forte eu o resgatarei. Que braço forte é esse? Isaías 53, versículo 1, ele explica qual é o braço forte, e diz assim: ora, quem creu na nossa pregação? E ele mesmo conclui com outra pergunta: e a quem foi revelado o braço de Yahvé, o braço do Senhor? Quem crê na pregação, mas para crer você precisa o quê? Para crer precisa? Como é que vai ouvir se não há quem pregue? Mas se prega e você não ouve, você não rompe, não flui, porque a fé vem pelo ouvir. E a grande questão retorna: as pessoas estão escutando, mas não estão ouvindo. Por que eu digo isso? Porque não desfrutam da plenitude de Deus. A palavra ela é pregada, a palavra ela é ministrada, mas o ouvido está como que tapado. Por isso o profeta diz: ora, quem creu na minha pregação, na nossa pregação? Mas aquele que crê na pregação da palavra, ele diz aqui: o braço do Senhor é revelado. Irmão, o braço do Senhor é Jesus. Jesus é o braço forte do Senhor. É Ele que retira você. Não é você que sai pela sua força. É Ele que pega você e tira você de lá. É Ele que arrasta você. É Ele que tira você desse jugo. Por isso Ele disse: quem está cansado, sobrecarregado, oprimido, vinde a mim e eu vos aliviarei. É Ele que faz. É tudo por Ele. Os nossos olhos precisam estar nele. Tira os olhos da sua capacidade e coloca os olhos na força dele. É Ele que está suprindo, é Ele que está resgatando. Ele é o grande resgatador. Quem pode crer nessa pregação? A quem vai ser revelado o braço do Senhor? Que o braço do Senhor, que o próprio Cristo seja revelado a você com força, com braço forte, com aquele que te sustenta, com aquele que te impulsiona, com aquele que te cura e com aquele que te faz levantar. Diga: eu quero. Se você crê, se você quer, tudo o que você precisa é crer. Diga: eu creio. Então esse estresse, como eu já disse, nós sabemos que ele vai provocar muitas enfermidades, ele vai provocar muitos problemas, ele vai provocar muitas dificuldades na vida, e assim, até doenças, perda da qualidade de vida, e em alguns casos a perda precoce da própria vida. Por quê? Porque está se submetendo à grande pressão. Mas existe uma palavra de Deus, que é a palavra da libertação da pressão. Então me ajuda aí, diga para a pessoa que está ao seu lado: não é na força do seu braço. Às vezes a gente quer resolver tudo, e na força do braço a gente às vezes estraga os relacionamentos familiares com a imposição e não com a graça, com amor e com favor. Às vezes na igreja a gente quer conduzir a igreja na força do braço, conduzir a célula na força do braço e expor as pessoas a trabalhos forçados, com confrontos exagerados. Não é na força do seu braço, é na força do Senhor. Se você quer a sua família restaurada, não use o braço, use o joelho. Se você quer a sua célula crescendo, para de usar o braço, use o joelho. Se você quer a sua rede desenvolvendo, para de usar o braço, use o joelho.
E não é para colocar o joelho no pescoço da pessoa, não, irmão. É para dobrar ele e falar com Deus. A obra é do Senhor. De quem é a obra? É Ele, é dele. E o trabalho também de quem é? É dele. Ele vai fazer o trabalho. É Ele que vai te abrir a porta. É Ele que vai te conduzir à vitória. Confia no Senhor. Não confia só em você, não. Às vezes a gente não quer acreditar que Deus vai fazer, mas vai. Vocês estão vendo cadeiras vazias, mas eu estou vendo aqui um culto lotado em pouco tempo. Entendeu? Pouco tempo. E como é que Deus vai fazer isso? Vai fazer através de você. Entendeu? Ele vai fazer através de você. Você vai trazer uma pessoa. E não é porque eu estou dizendo, é porque o Espírito Santo vai incomodar você. Ele vai dizer, fulano, leva para o culto, está lá, tem muito lugar vazio, precisa de Deus. Está estressado, está em dificuldade. Ou você egoísta só quer para você? Será que ninguém tem um conhecido, ninguém tem um amigo, ninguém tem um parente que precisa de Jesus? Que precisa ouvir essa palavra? E assim nós vamos ter uma casa cheia em nome do Senhor Jesus. Diz amém comigo? Sabe, esse estresse derrota você, esse estresse detona você, esse estresse traz agonia, tira a sua saúde. Mas eu quero falar de um tempo de cura do Senhor sobre a sua vida. Então assim, quando nós vivemos com a mentalidade do Egito, e eu não estou dizendo aqui dos pecados do Egito, eu não estou falando aqui de adultério, eu não estou falando de fornicação, pecados sexuais, homicídio, assalto, roubo, fofoca, não estou falando de nada disso. Nada disso. Eu estou falando da mentalidade natural, da mentalidade de você ter que se esforçar para conquistar as coisas. Por que o egípcio fazia pressão sobre os israelitas? Porque tinha muito trabalho e eles tinham que produzir, catar palha, fazer tijolos e construir monumentos extraordinários. Era muita pressão. E era sofrimento, era chicote nas costas. E o povo não conseguia escapar disso, a mente deles ficava condicionada a isso. Então, quando eles saíram do Egito, o corpo saiu, atravessaram o Mar Vermelho, tudo movido pela graça de Deus. Gente murmuradora, mas Deus os conduziu até o Monte Sinai. Mas eles não conseguiam entender isso. Irmão, existe uma terra de descanso. E essa terra vem quando nós acreditamos, quando nós confiamos na palavra restauradora de Deus para nós. Eu vou tirar você de lá com mão forte, acredite nisso. Eu vou lhes dar uma terra, já é sua. Para eles lá ainda viria, para nós aqui, a terra da nossa promessa já está conquistada, ela já é sua. Então assim, cuide da sua mente, como? Confiando em Deus, permitindo que a sua mente seja transformada pelo poder transformador da palavra. É pelo Espírito e pela palavra. Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha com a palavra gerando fé e o Espírito confirmando aquilo que a palavra disse, para que possa gerar vida, transformação, restauração e não dor, sofrimento e morte. Eu quero profetizar que você vai viver até Jesus voltar. Mas tem que ter saúde. Se viver debaixo de estresse duplo, ele vai acabar matando você. E como é uma escolha sua, muitas vezes, Deus não pode impedir. Mas Deus está dando a fórmula hoje. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, há solução. Diga isso a 3 pessoas, há solução para você. O Salmo 90, versículos de 7 a 10, é um salmo de Moisés. E muita gente pega essa palavra da lei, essa palavra da punição e da ira de Deus, para estabelecer o padrão para nós hoje. Antes de eu ler a palavra, eu quero lhe dizer uma coisa bem clara: essa palavra não é para você. Repete. Essa palavra não é para você. Aí você diz, essa palavra não é para mim. Então essa palavra não é para você. Isso, agora diz para a pessoa que está ao seu lado, isso não está escrito para você. A não ser que você queira. Se você quiser, seja feito conforme a sua fé. Se você quer, recebe. Mas não está escrito para você. Está escrito para aquele povo lá que viveu debaixo do jugo da lei, da opressão da lei. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tem alguém assim? Pensa em Deus e assim eu estou consumido porque a ira de Deus vai me consumir. Toda vez que fala em Deus, fica apavorado. Se fala de Apocalipse, então, ai meu Deus, a volta de Jesus. Não, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Já viu isso?
é sempre baseado no eu. Eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não sei, eu. Todo mundo que vive muito no eu, ele tem dificuldade, porque a obra de Deus não é feita no seu eu, no seu ego, é feita no braço forte de Jesus. Quem entende? Amém? É Ele, não sou eu, é Ele. Então é preciso que haja uma mudança, uma transformação. Então Moisés, que escreveu o Salmo 90, dizia assim: somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria, tu pões diante de ti os nossos pecados. Já pensou? Se Deus pegasse todos os seus pecados e colocasse na frente dele, e fosse lá, como se fosse um arquivo, começando pela letra A, pecado com a letra A, adultério, pecado com a letra B, sei lá, pecado com a letra C, pecado com a letra D, pecado com a letra E, e pecado, aí lia as fichas, ficha antigamente, né? Hoje aperta o botão e aparece lá, e olha para você assim, e olha para a tela do computador, e olha para você. Parece que quando você sai do país e está passando pela imigração, aí o camarada vai lá, pega o seu passaporte, escaneia o seu passaporte na máquina dele, aí fica olhando para a tela, aí olha para você, aí olha para a tela, olha para você, não fala a sua língua, você não faz ideia do que ele está pensando, mas ele tem o poder de te prender, ele tem o poder de mandar você de volta e não deixar você entrar no país, e ele olha para a tela e olha para a sua cara. Se no final ele dá um sorriso, você fica feliz. Caso contrário, você pode ter muito problema. Se Deus fizesse isso, os meus pecados estão sempre diante dele. Diz aí, amém? Não diz amém não, irmão, diz misericórdia. Se os seus pecados estivessem sempre diante dele, você estava perdido. Mas não está. Por que não está? Pergunta para quem está do seu lado, por que não está? Porque Jesus levou os seus pecados na cruz. Quem é que está diante de Deus o tempo todo? Jesus. Mas o seu pecado, Ele já pagou. Então entenda, essa palavra não é para você, é para o pessoal lá do Velho Testamento. Jesus não tinha vindo. Então tu pões diante de ti todos os nossos pecados secretos. Irmão, é até aquele que ninguém sabe. Aquela vontade que deu na sua cabeça de fazer o que não devia, Deus computou lá pecado. Até esses vão lá aparecer no telão da sua vida. Pior se for na frente de todo mundo, hein? Joga no telão a imagem. Mas eu não estava fazendo nada. Aí abre aquelas bolinhas assim, aquela nuvem, e aí projeta o seu pensamento. Quem pode suportar isso? Ninguém. O versículo 9 ele diz assim: passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos os nossos dias com um gemido. Oh meu Deus, que vida é essa? É vida. Os pecados sempre diante de ti, sempre culpa, sempre condenação, sempre você na expectativa que Deus vai fulminar e vai consumir você. E quando você chega no final da sua vida, você não é gordinho, você é pele e osso, porque tudo que você consegue fazer é gemer. E aí ele diz assim, versículo 10, nós recebemos 70 anos, alguns chegamos aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos, nós partimos. E as pessoas dizem assim, eu estou chegando nos 70, nos 60, meu tempo está acabando. E não consegue entender que essa palavra não foi escrita para crente, essa palavra foi escrita para quem está debaixo da lei. Daqui a pouco eu vou contar para você qual é a recompensa de Deus para aqueles que creem em Jesus. Está preparado? Está preparado? Está pronto? Diz amém? Esse texto não é para você, a não ser que você queira viver na sua força, na força do seu braço e no seu esforço. Aí você recebe essa palavra. Mas se você confia em Cristo, o braço forte do Senhor, Ele já tirou você do duplo estresse e já está introduzindo a sua vida na terra da promessa de Deus. Diga assim, eu quero.
Então Jesus é a porta de escape. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todas essas coisas que eu estou dizendo são maldição, fruto da lei, que provocam culpa, condenação, estresse. Só que Cristo nos redimiu, diga redimiu. Isso, redimiu. Ele nos tirou dessa situação de estresse, de pecado, de culpa, e nos trouxe. Colossenses diz: tirou do império das trevas e nos resgatou, nos trouxe para o império do Filho do seu amor. Jesus fez isso, tirou você daquele lugar e trouxe você para um lugar seguro, para uma posição segura na presença dEle. Porque toda maldição que estava sobre você, eu ensinei isso para vocês semana passada, tudo aquilo que estava sobre você foi colocado sobre Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, maldito aqui foi pendurado no madeiro, maldito porque merecia, não, maldito porque ele levou a minha maldição e a sua. E o que sobrou para mim? Por isso eu digo, quantos abençoados eu tenho aqui nessa noite. A base bíblica é que Deus levou, Jesus levou as suas maldições, para que você, diga assim, eu fosse abençoado. Então eu sou abençoado, diga eu sou abençoado, diga a 3 pessoas, eu sou abençoado. Mas eu não me sinto abençoado, mas se você crer, você é abençoado. E eu digo mais, você é uma bênção. Diga eu sou uma bênção. Não pede dinheiro emprestado para a pessoa não, né? Mas você é uma bênção, diga eu sou. Sabe, a maldição da antiga aliança, toda ela foi cumprida em Cristo, né, para aqueles que creem nele como seu Salvador. A promessa de Deus para nós hoje é um tempo de descanso. Hebreus capítulo 3, versículo 11 diz assim: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Quando Deus está virado lá no passado, Ele não permitia que ninguém descansasse, entrasse no descanso dEle. Então, versículo 12, Ele continua: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. O que causa a ira de Deus? Diga, incredulidade. Aliás, quando a gente voltando um pouquinho lá em Apocalipse, quando tem uma relação lá dos pecados que tiram a pessoa do reino de Deus, o primeiro deles, que diz assim, quem cometer esses pecados não herdarão o reino de Deus. O primeiro deles está lá, incredulidade. O que está escrito? Incredulidade. Sabe qual é o segundo? Assassinato? Não. Adultério? Não. Roubo? Não. Covardia. Incrédulos e covardes. Porque se você não for incrédulo, quem é o incrédulo? É aquele que não crê. Sem fé é impossível agradar. Então o primeiro pecado que leva alguém a perder a sua posição no reino é a incredulidade. É não conseguir ouvir a voz de Deus e transformar a voz de Deus em fé e desfrutar dela. Por isso eu falei semana passada, Paulo disse lá em Coríntios, né? Por isso há entre vós tantos fracos, muitos doentes, e outros já dormiram antes do tempo. Porque a palavra é pregada, mas não consegue discernir o corpo de Cristo, a obra de Jesus. Irmão, desiste do seu braço e confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Normalmente a igreja sabe isso de cor. Mas entre saber de cor e colocar em prática tem uma distância muito grande. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia? Ou confia no médico? Ou confia no resultado do exame? Confia na dieta? Confia no exercício físico? Eu estou falando de saúde. E não estou falando contra nenhuma dessas coisas. Pode fazer. Mas a saúde de Deus só vai vir sobre a sua vida quando você confiar no Senhor. Essa saúde aí é natural. Você vai tomar remedinho, antibiótico, remédio para pressão, remédio para isso, remédio para aquilo. Vai ficar puxando peso. E às vezes o puxar peso é muita aparência, né? E toma uma bombazinha para ajudar. Mas a verdadeira saúde, ela vem de Deus. Vem de quem?
Então, portanto, irmão, cuidem, preste atenção, cuida disso, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. O que diz ali? Incrédulo, para não crer, porque isso vai fazer com que você se desvie do Deus vivo. Lembre-se do que foi dito hoje, quando? Se ouvirdes a sua voz, não é a minha voz. Óbvio, vocês estão ouvindo a minha voz, porque eu estou falando, o seu ouvido natural ouve a minha voz, mas o seu espírito, a sua alma precisam ouvir a voz de Deus. Então hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração como eles fizeram no dia da rebelião. Versículo 19, vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. O que separa você do descanso de Deus, da promessa? Incredulidade. O que pode fazer você não conquistar? Incredulidade. O que faz com que você não tome posse da terra? Não acreditar. Porque nós achamos que nós vamos entrar na terra quando nós entramos e pisamos nela fisicamente. Mas a promessa é, Deus vai nos introduzir nela. O povo de Israel não entrou, ou entrou na terra física. E o que eles precisaram fazer? Lutar? Muralhas grandes, a muralha caía na frente deles. Deus expulsava os inimigos. Deus vai colocar você na terra da promessa. Creia nisso, descanse nisso. E quando Ele disser, dá o passo, aí você dá. Jericó é um grande exemplo, né? Rodeie a cidade, 1 vez, 2 vezes, 7 dias. No 7º dia faça isso 7 vezes. Que trabalho deu isso? Nenhum. Depois da 7ª vez, as trombetas vão tocar e todo mundo grita, a muralha vai cair. E a muralha caiu, menos a casa de Raabe. E aí vem o esforço. Eles tiveram que entrar e conquistar. Mas depois que a muralha já tinha caído, que os inimigos já estavam vencidos e que a batalha já estava conquistada. É Ele que guerreia a sua guerra. Então confia no Senhor, no braço forte do Senhor. Quem está comigo diz amém. Sabe, existe uma promessa de Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz assim, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, prestarem atenção ao Senhor, nós prestamos atenção a muitas coisas, mas o momento em que nós prestamos atenção no Senhor o seu Deus, e fizermos aquilo que Ele aprova, que Ele diz, e dermos ouvidos aos seus mandamentos, aqui para nós podemos chamar de promessas, dermos ouvido à sua palavra, à sua promessa, e obedecermos os seus decretos, as suas promessas, as suas palavras, Ele faz mais uma promessa, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara, e Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. E novamente Ele se apresenta, eu sou a cura para a sua enfermidade, eu sou saúde para o seu corpo, eu sou saúde para a sua mente, eu sou saúde para a sua alma. Oh meu Deus, quantos creem nisso? A diferença entre conquistar ou perder é crer e tomar posse dessa palavra. Uma palavra profética para você. O Salmo 91, qual salmo? Ele vem logo depois do Salmo 90, muito profético. O Salmo 90 falava da morte, da impiedade, do tempo da sua vida, 70 anos, 80, com muito gemido. Agora no Salmo 91, o Salmo da graça, escrito por Davi, ele já começa dizendo assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, encontrará, o quê? Descanso. Quem luta com as suas forças, luta, trabalho árduo. Do suor do seu rosto comerás o seu pão, mas aquele que descansa, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso. Aonde? À sombra do Todo-Poderoso. O abrigo do Altíssimo é Cristo, irmão. Quem conhece ou já viu uma imagem da Arca da Aliança, viu os querubins com as suas asas estendidas, e ali o sangue era jogado naquela placa de ouro chamada propiciatório, e aonde o sangue caía, ali é a habitação nossa, cobertos pelo sangue. Diga, cobertos pelo sangue. Esse é o território de descanso, é o território da presença de Deus, é o território da promessa, é o esconderijo do Altíssimo. Nele, em Cristo, está o cumprimento de cada uma das promessas de Deus, e o nosso trabalho é
confiar nele, descansar nele. Ele vai fazer aquilo que ele cumpriu. Aliás, como eu já tenho lhe ensinado, isso é uma definição de fé. Fé é acreditar que Deus vai fazer exatamente o que ele disse que faria. Isso é fé. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não olhe para você, olhe para ele. A diferença do Salmo 90 para o 91 é que no 90 todo mundo olhava cada um para si mesmo. Os meus pecados estão sempre diante dele. A ira de Deus está sobre mim. Ele vai me consumir. No máximo, se eu tiver muita força, eu vou viver 70, 80 anos, e isso com gemido. Agora ele muda o tom e diz assim: para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Quantos estão no esconderijo do Altíssimo? Eu estou. A promessa é descanso. Descanso de Deus sobre a sua vida. Então não viva cansado, viva descansado. Eu não estou dizendo que você não vai ter circunstâncias, situações ou problemas, mas eu quero dizer que o descanso de Deus, ele vem no meio dessas situações e dessas circunstâncias todas. E ele continua dizendo no Salmo 91, versículo 3, por exemplo, diz: ele o livrará das armadilhas da vida e os protegerá das doenças mortais. Quem é que faz isso? É ele. É ele que te livra das armadilhas. Eu não sei se você faz isso, eu faço, já disse para você sempre. Agora, antes de sair de casa, eu falei: Senhor, esse é o dia que o Senhor fez para mim. Eu estou feliz porque eu vou para a igreja pregar o Evangelho, falar da Tua Palavra. Agora, conforme a Tua Palavra, Senhor, guarda a minha saída e guarda o meu regresso. Me protege, conforme a Tua Palavra, acampa os Teus anjos ao redor do meu carro. Me livra disso, me livra daquilo outro. Me cuida, me guarda, me cobre com Teu sangue. Por quê? Que nenhuma doença ou enfermidade, vírus, sei lá, bactéria, covid, gripe, resfriado, todo mundo abraça, todo mundo tosse em cima de você. Se não for o sangue de Jesus, não tem nada que te livre. Toma vacina, eu já tomei 4, já falei para vocês, 4. Eu nem posso dizer isso porque esse culto é gravado, né? Lá no trabalho todo mundo tomou 4. Só esses últimos 15 dias tiveram 3 doentes. E um deles ficou muito tossindo em cima de mim o tempo todo. Cuidado com o quê? Eu já tive, você não, hein? Eu já voltei para a fila para ter de novo. Eu falei: nessa fila eu não entro. Eu não gosto de fila. Eu não entro em fila nem para comprar comida. Muito menos para ficar doente. Porque o sangue de Jesus me cobre. As doenças mortais não atingem você, irmão. Eu não estou dizendo para você não se vacinar, não tomar medicamento, não tomar vitamina, não fazer exercício. Pode fazer, mas isso aí é natural. Isso aí é só força do seu braço. Isso não vai mover Deus. O que move Deus é a sua fé. Mas faça, você vai se sentir bem. Eu estou bem, hoje eu fiz uma grande caminhada. Ok, faz bem para o seu corpo. Mas você confiar em Deus é que vai te dar a vida livre das armadilhas, a vida livre das doenças mortais. Quem crê nisso? Eu creio, diz aí. A gente baseia a nossa falta de fé, às vezes, nas estatísticas. Já pensou nisso? Eu estou falando agora de saúde, eu estou caminhando para o final. Muita gente está me ouvindo e diz assim: eu não acredito, porque fulano de tal é crente, ele teve essa doença e morreu. Porque o pastor Beltrano, ele falava sobre a fé, mas ele ficou doente e morreu. Irmão, morrer todo mundo vai, mas a doença não vai atingir você. Você não pode basear a sua fé nas estatísticas. Sabe o que é isso? Não é na experiência do outro. Você não sabe qual era a fé do outro. Do irmão, do pastor, do apóstolo. Não sabe, ninguém sabe. Deus sabe. Baseie a sua fé na palavra de Deus e não nas estatísticas. Não é pela experiência do outro. Não é porque um caiu que você vai cair. Não é porque um morreu que você vai morrer. Não é porque um venceu que também você vai vencer. Você precisa crer no seu coração. Por isso, o versículo 7 do Salmo 91 diz assim: ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 caiam à minha direita, contudo, eu não serei atingido. Isso é a palavra da fé. Morreu lá, ficou doente, é ele. E eu confio no Senhor. O Senhor é a força do meu poder. É Ele que me fortalece, é Ele que me sustenta, é Ele que me abençoa, é Ele que me guarda, é Ele que me guia. Nele está a minha fé, nele está a minha confiança. Isso funciona para a cura, mas funciona para todas as outras coisas.
Para prosperidade, por exemplo, você trabalha muito, e trabalhe, faz bem, né? Deus inventou o trabalho, mas o que vai fazer você prosperar é a direção de Deus, de Jesus no seu trabalho. Pedro pescou uma noite inteira e não pegou nada. Depois Jesus entrou no barco dele e disse assim: me leva ali para águas profundas. Mas para quê? Você pegou algum peixe? Não. Então me leva lá. E Pedro levou Jesus lá para o meio do mar. Pedro, você pescou? Pesquei. Pois é, então agora você joga a rede aqui. Eu pesquei a noite inteira. A rede aqui. Mas pela tua palavra. Sabe, quando a gente quer basear as nossas atitudes nas nossas experiências ou nas experiências dos outros, a gente tende a perder. Mas quando a gente baseia a nossa fé na palavra de Deus, Pedro disse assim: baseado na tua palavra eu vou jogar a rede. E você já sabe qual é o resultado. Isso funciona na saúde, funciona na provisão, funciona na prosperidade, isso funciona na família. Sua família já era, sua família está destruída. Não está não. Isso é palavra sua, isso é... O meu Deus cuida da minha casa. Por quê? Porque eu creio, e a promessa diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. É claro que cada um toma posse da sua salvação, mas você é um canal, você é uma porta aberta. Isso tudo é pela fé, irmão. Ou eu vivo no natural, ou eu vivo no sobrenatural. A perspectiva nossa aqui é de nós vivermos no sobrenatural de Deus, rompermos com o natural e desfrutarmos das bênçãos de Deus para cada um de nós. Certo dia, Jesus estava descendo do barco porque ele estava voltando de Gadara e tinha uma multidão incontável ali apertando ele, empurrando ele, segurando ele, e no meio daquela multidão apareceu um homem dizendo assim: Jairo, minha filha está morrendo, vem aqui, me ajuda. Jesus prontamente disse: eu vou. Mas no meio daquele vucu-vucu, ele estava entrando, saindo, empurrava, uma mulher tocou nele, sabe? Deus, ele está aqui, e na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, no meio dessas, 100 pessoas que estão aqui, ele consegue captar um que tem fé. Porque sem fé, você não agrada as costas para um filho que creia na palavra dele. Tinha multidão, mas você sabe muito bem que aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Muita gente tocou em Jesus, mas só um foi curado. Às vezes nós estamos aqui, e a gente fica querendo depender da vida do irmão, da experiência do irmão. O desafio é você, diz assim: eu preciso tocar em Jesus. Quando o toque é diferente, Jesus para. Alguém me tocou. A multidão está te apertando, alguém me tocou diferente. Sabe, Jesus está no culto. Quando alguém toca nele diferente, para tudo, ele para ver o que aconteceu, porque a bênção, o poder, a virtude dele foi liberada sobre a vida de alguém. Isso é fé, é fé para a cura do corpo. Aquela mulher sofria 12 anos e nada dava jeito, e no meio daquela confusão toda, você sabe que a filha de Jairo morreu. Tem sempre alguém para dar notícia ruim: sua filha morreu, desiste disso, para de perturbar o mestre. Por quê? Porque eles achavam que a morte, diga morte, era maior do que Jesus. O nome de Jesus, diga nome, é maior, é o nome que está sobre todo o nome. O nome de Jesus é um nome que está sobre, diga sobre todo o nome. A mulher foi curada, a filha morreu, e disseram para ele: desiste. E usaram um nome para fazê-lo desistir. Qual era o nome? Morte. Mas Jesus olha para ele e diz assim: não tenha medo, apenas creia. Porque aqui está um nome que é maior do que a morte. Você conhece o final da história. Eu estou lhe dizendo isso porque essas palavras são para fortalecer a sua fé. É a palavra de Deus que você precisa crer no coração. Crente é um pessoal que, quando se reúne, muitas das vezes, ao invés de falar uns com os outros em salmos, hinos e cânticos espirituais, só fala de problema, de crise, de dificuldade. Eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou pagar. Eu vou ficar doente, eu não sei o exame, eu estou com medo. Eu tenho que fazer isso. E está sempre falando negativamente. Sabe, o seu falar positivo não muda uma história. Mas quando você confessa a palavra de Deus que está no seu coração, a palavra de Deus muda a história da sua vida.
Jesus está presente hoje. O último versículo do Salmo 91, Salmo 91, 16, ele diz assim: com vida longa o recompensarei. Qual a recompensa de Deus? Vida longa. 70 anos, vida longa. 80 anos, vida longa. Moisés mesmo viveu 120, sem nunca ficar doente, sem nunca perder as forças, sem nunca os olhos dele terem dificuldade para ler. 120 anos. Vida longa te recompensarei. O que é vida longa para você? É o quanto você quiser. E quando você não quiser mais, Deus vai levar você. E olha, Deus não precisa de doença para levar ninguém para perto dele. Moisés nunca ficou doente e Deus recolheu ele. Os apóstolos não ficavam doentes. Paulo dizia: eu estou em dúvida, eu não sei se eu quero ir para Cristo ou se eu quero continuar com vocês. O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. De maneira que eu não sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque ele só morreu quando ele quis. Porque chegou a hora. Me leva. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde já, a coroa que me foi prometida está preparada pelo justo juiz. Chegou a hora. Posso ir. Ele escolheu o martírio. Porque se dependesse de uma doença para matar ele, ele estava vivo até hoje. Porque era um homem cheio da graça de Deus. Não tinha doença no corpo dele. Diz assim: eu estou entendendo. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. A minha? Yeshua é o nome. Jesus. Porque quem dá todas essas coisas para você é Jesus. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é o braço que te tira da situação da miserabilidade. Ele é o poder que restaura a sua vida, que cura as suas doenças. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas feridas eu fui sarado. No passado a saúde lhe pertence. Essa terra chamada cura, chamada saúde, é uma promessa de Deus para a sua vida. Se você crê, você recebe da glória, você recebe do poder, você recebe da bênção. É Ele que te restaura, é Ele que te cura, é Ele que te levanta, é o Senhor, sabe? Não é a sua força, é Ele. Quem é? Ele. Todas as coisas são dele, por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quantos querem receber de Deus nessa noite? Amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Essa vai ser uma noite de cura, eu vou orar por você. Não vou pedir você para vir à frente, porque não vai dar tempo, infelizmente. Mas eu vou orar por você daqui a pouco. Mas agora, nesse momento, eu quero que você tenha consciência de que o grande eu sou está presente na sua vida. Porque Ele já pagou pelo preço e já cumpriu a parte dele. Hoje é o dia da sua cura, é o dia da sua restauração. Você crê nisso? Então você vai orar para Deus agora. A canção vai ser ministrada, daqui a pouco eu vou orar também, mas agora você vai orar para Deus. Mas não vai dizer para Deus qual é o seu problema. Você vai orar para Deus a palavra e vai dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o grande Salvador, o grande curador, aquele que te restaura, aquele que te sara. Eu sou o Deus que te sara.